Que bom, né? Que estamos todos juntos aqui hoje, domingo. Está uma temperatura boa, nem calor, nem frio. Bom, você que está nos visitando, seja bem-vindos à nossa casa. Já falei com quem está nos visitando. É muito bom ter você aqui. Eu espero que você volte para poder ter uma boa experiência. Eu costumo dizer que, para realmente gostar da capela, tem que vir no mínimo 3 vezes. Então, pega essa dica, tá? Uma vez só não é o suficiente. Mas é muito bom ter você aqui, você que já é da família. E nós estamos no meio de uma série na capela, uma série chamada Série Expositiva, né? Durante todo o ano, nós sempre dividimos os nossos ensinamentos em séries. E nós estamos no finalzinho, caminhando aí para o final da série expositiva, falando sobre a carta de Timóteo, a carta que Paulo escreveu para Timóteo. E essa série expositiva, ela quer expor alguma coisa. A série expositiva é essa. Ela quer sempre expor alguma coisa. E nós aqui na capela, a gente sempre faz isso. A gente divide os ensinamentos em bloco. Como assim, Fernanda? A gente sempre no mês de outubro, e já está chegando, a gente senta, faz o nosso calendário anual e divide esses blocos em séries práticas, séries expositivas, séries... eu até anotei aqui alguns temas. Séries teológicas, séries motivacionais. E, nesse momento, a gente está chegando ao fim das séries expositivas. E a gente, nessas séries expositivas, a gente expõe muito sobre a Bíblia, né? A gente expõe muito sobre os ensinamentos da Bíblia. Não quer dizer que as outras séries elas não tenham Bíblia, mas a gente expõe, por exemplo, a gente falou sobre família, a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre séries práticas, finanças. Então, agora, nós estamos numa série expositiva, onde nós estamos expondo ensinamentos bíblicos. E nessa, a gente está falando sobre as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, né? E aí nós já falamos sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, onde ele começa a dar as instruções que ele considera Timóteo seu filho na fé, e Timóteo era um jovem que ele considerava alguém que tinha capacidade de ensinar as igrejas a dar bons exemplos, aquelas igrejas que estavam se desviando do caminho de como ele considerava que realmente deveria ser. E a primeira carta de Timóteo, de Paulo para Timóteo, foi toda voltada para essa finalidade de igrejas que estavam uma bagunça, e ele considerava que Timóteo tinha capacidade de colocar essas igrejas em ordem, né? E aí a gente está agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho amado. Timóteo era um jovem muito, na concepção de Paulo, muito responsável, um jovem muito voltado para realmente um jovem segundo o coração de Deus, muito centrado, muito responsável. Então, Paulo está preso, né? E escreve essa carta para Timóteo. Nós estamos falando da segunda carta para Timóteo. E no primeiro capítulo da segunda carta para Timóteo, a Regilane falou da mensagem que Paulo estava passando para ele, sobre Timóteo ser corajoso. Porque, pensa bem, para nós que sabemos que Paulo está preso e Timóteo precisa levar os ensinamentos de Paulo, como era difícil. Eu sei que nem todos aqui estavam na pregação da Rê, do primeiro capítulo de 1 Timóteo, mas eu queria que você se colocasse no lugar de alguém, que você se coloca no lugar de um filho que tem o seu pai preso. E aí o seu pai, durante toda a sua vida,
só fez coisa errada diante das pessoas. E aí Paulo instrui ele a fazer várias coisas segundo o coração de Deus. Eu me lembro que a Rê falava assim: como vocês acham que Timóteo estava se sentindo? Porque para o grande escalão daquela época, Paulo, ele só tinha, como que eu vou dizer? Paulo, ele não tinha crédito nenhum, essa era a palavra. Ele não tinha crédito nenhum para o grande escalão, para as pessoas que estavam ali do lado de fora, para as pessoas que tinham realmente crédito, para as pessoas que realmente poderiam fazer alguma coisa pelas igrejas. E Timóteo tinha que permanecer firme. Timóteo tinha que realmente levar a mensagem naquela época. Mas eu digo, você era discipulado por quem, Timóteo? Por Paulo. Ah, mas por Paulo? Aquele? Aquele. Que fez tantas coisas erradas. Paulo, mas permanece firme. Porque nós somos discípulos daquele que realmente nos ensinou somente coisas boas. E eu estou querendo passar isso para vocês de uma forma bem simples. Porque no capítulo 1 foi isso que a Regilaine quis passar para vocês. Foi isso que ela quis passar para a gente. Para que Paulo fosse corajoso, não se envergonhasse do evangelho que ele pregava. Afinal, ele seguia um homem que estava preso e não tinha crédito nenhum para as pessoas que estavam ali. Então, Timóteo precisava ser corajoso. E no 2º capítulo, Washington falou sobre o Timóteo ser um soldado, um bom trabalhador, aprovado e que é capaz de multiplicar tudo aquilo que ele aprendeu. Então, no 1º capítulo, a Regilaine falou sobre ele ser corajoso, porque ele era seguidor de alguém que estava preso e que não tinha crédito nenhum aos olhos das pessoas que estavam do lado de fora, do grande escalão daquela sociedade. E o Washington, no 2º capítulo, falou sobre ele ser um soldado de Cristo, que, em primeiro lugar, um bom soldado, ele olha para trás, não dá importância primeiro à sua vida civil, e primeiro ele faz o quê? Para quem serviu, primeiro você faz o quê? Você honra a sua pátria. Você é um bom trabalhador. Quem é plantador faz o quê? Um bom lavrador. Ele cuida da plantação. E era assim que Timóteo deveria ser. Ele deveria cuidar. Ele deveria ser capaz de multiplicar aquilo que ele aprendeu com Paulo. E Paulo achava que ele realmente era capaz de fazer aquilo. Isso foi o que nós aprendemos no 2º capítulo do livro da carta de Paulo a Timóteo. E agora, no capítulo 3, nós vamos continuar os conselhos de Paulo para Timóteo. E naquela época, eu gostaria que você prestasse bastante atenção agora, porque o que nós vamos ouvir, qualquer semelhança com o dia de hoje não é coincidência. Sabe quando a gente diz assim, qualquer semelhança com o dia de hoje é mera coincidência? Não. Eu quero te dizer que o que nós vamos ouvir agora, qualquer semelhança com o dia de hoje não é mera coincidência, o que nós vamos ouvir no capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo, o seu filho amado. O capítulo 3 da carta de Paulo é algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Como eu acredito que
todas as instruções que Paulo deu para Timóteo. E aí eu gostaria que você pensasse e trouxesse para a sua vida e levasse com você, se você realmente tem o interesse de viver um propósito na vida que você tem. Eu creio que cada um de nós temos um propósito na vida, amém? Nós aqui na capela, nós temos um propósito de apontar Jesus para as pessoas. Onde nós cremos que, independente da vida secular que nós levamos, a nossa prioridade é ter um propósito de vida. É valorizar o que Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, e nós entendemos isso, e o que nós queremos é multiplicar o sacrifício que ele fez e dizer, nós valorizamos isso e queremos apontar Jesus para as pessoas. A minha vida precisa fazer diferença na vida dos outros. E o que nós vamos ver nesse capítulo 3 faz toda a diferença a gente seguir com o nosso propósito. E nós vamos ler o capítulo 3 em 2 blocos. Eu queria que você abrisse aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Lembre disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais e não terão respeitos pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Versículo 4. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião. E eu acredito que a gente pode até trocar um pouquinho essa palavra religião por Cristo. Olha só. Parecerão ser seguidores de Cristo, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Se a gente trocar aí religião por Cristo, a gente consegue entender todos os ensinamentos que Cristo nos dá e consegue entender que a gente nega os ensinamentos de Cristo na nossa vida, o poder que os ensinamentos de Cristo têm para nós. Vou ler de novo o versículo 5, olha. Parecerão seguidores de Cristo, mas com as ações negarão esses ensinamentos. E aí, Paulo fala para Timóteo, fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Vocês sabem quem que é Janes e Jambres? Só para vocês entenderem o contexto aqui. Eu vou terminar o 9. Mas irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Quem aqui já viu aquelas historinhas de Moisés? Eu acredito que todo mundo já viu aquelas historinhas quando era criança de Moisés, não já? Que tinha aqueles feiticeiros de Faraó que faziam as magias, que Moisés fazia as magias dele, né? Que colocava o cajado, vou dar um exemplo para vocês, colocava o cajado e abria o mar vermelho, né?
E aí, aqueles feiticeiros que faziam as magias deles lá, que falavam assim, mas Faraó, isso é fácil fazer, a gente também faz. Não tinha aqueles dois feiticeiros? Aqueles que eram Janes e Jambres. Aqueles que eram. E aí, eles foram tolos. Por quê? Porque eles queriam desafiar Moisés. E, na verdade, eles não conseguiram, né? Foi comprovado naquele desenho, para vocês entenderem, que Moisés tinha muito mais poder do que eles. Só para vocês poderem entender aqui. Esses versículos do versículo 1 ao versículo 9, eu queria que vocês pensassem o seguinte: como viver no meio disso? Como viver no meio de caluniadores? Como viver no meio de avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes? É semelhança ou é pura coincidência com os dias de hoje ou não? Não é coincidência os dias de hoje. Nós realmente estamos vivendo a mesma coisa nos dias de hoje. As pessoas estão exatamente, ou posso te dizer pior, nos dias de hoje. Como que nós vivemos nos dias de hoje? Aqui Paulo está dizendo para Timóteo, persevere. Não deixe que essa gente te influencie, fique longe delas. Essas pessoas estão cada vez mais amantes delas mesmas. Essa gente estão cada vez mais preocupadas com elas mesmas. Está relatando aqui, ó. Paulo já sabia que Timóteo iria passar por igrejas, por pessoas que eram egoístas, avarentas, sem amor, preocupadas com elas mesmas. Paulo já sabia que Timóteo iria lidar com todo esse tipo de gente. E aí eu te faço essa pergunta: como viver no meio disso? Como que a gente vive no meio disso, Claudeci? Porque hoje nós vivemos no meio disso. Você conhece pessoas assim? Porque eu conheço. Posso até te dizer que eu devo ter uma dessas características. E cada um de nós aqui também. Se nós não ficarmos vigilantes, até nós temos uma dessas características. Se não ficarmos vigilantes. Cheias de orgulho, quem aqui não tem orgulho? Pessoas que traem. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Estávamos falando isso ontem no Conexão. Que a gente, às vezes, se preocupa mais com a nossa própria vida do que com as coisas de Deus. A gente está tanto no ativismo que a gente fala assim, eu não vou pegar nenhum compromisso na igreja, não, porque vai me dar muito trabalho. Porque vai exigir muito de mim. Eu não vou ajudar aquele meu irmão, não, porque eu vou ter que ir lá na casa dele uma vez por semana e vai me dar trabalho. Eu sei lá até quando que eu vou poder ajudar ele, e aí vai exigir muito de mim. E eu não sei até quando que isso vai durar. Até quando que a gente vai ficar preocupado com isso? E aí Paulo fala para Timóteo, fique longe dessas pessoas, porque isso vai atrapalhar você a dar continuidade no seu propósito. E eu tenho certeza que Paulo sabia que Timóteo não era dessas pessoas. Não era desses.
E ontem a gente ainda estava conversando sobre isso, eu acho que isso é uma boa discussão para os Conexões. Ontem a gente ainda estava conversando sobre isso, né, Igor? Que não existe relato se Timóteo realmente fez isso naquela época, assim que ele leu a carta, assim que ele recebeu aquelas instruções, se ele fez isso realmente naquele momento, se ele fez isso quando estava mais maduro, se ele fez isso. A gente não sabe, mas a gente sabe do que está escrito aqui, das instruções que foram passadas. E o conselho que eu dou para cada um de nós, que seria bom que a gente seguisse esses conselhos. As pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmas e menos amantes de Deus. E menos amantes daquilo que realmente precisa ser feito. Mais amantes daquilo que não é certo, porque é o que é mais fácil fazer, porque é o que a carne pede, porque aquilo que realmente precisa ser feito não é o que é fácil fazer. Agora, como perseverar e viver longe da maldade e do pecado? Eu acredito que Paulo confiava em Timóteo, de que ele era capaz de manter aquela missão. Por isso ele deu tantas instruções para aquele filho amado. Eu acredito. Agora, posso te dizer uma coisa? Eu também acredito que Jesus acha que cada um de nós é capaz de dar continuidade a essas instruções e cada uma delas que ele deixou para nós. Sabe por que eu acredito? Porque senão ele não tinha morrido na cruz por nós. Ele não tinha pagado um alto preço por nós. E sem cobrar nada em troca. É por isso que Jesus acredita que nós somos capazes de ficar longe de toda essa maldade. É por isso que eu acredito que Ele confia em nós para poder dar continuidade no propósito que Ele considera que é certo. Eu acredito que Ele sabe que nós somos capazes. Jesus nunca desistiu de cada um de nós. Porque senão a graça dele seria em vão. Porque senão a graça dele não faria sentido. Jesus acredita. Eu acho que a palavra que nós podemos usar aqui é corrupção, sabe? Essa corrupção, ela está tanto no mundo quanto nas igrejas. Porque a gente acha que dentro das igrejas está tudo muito certo, mas está longe de ser. E nós precisamos fazer essa diferença. Quando surge aí a teologia da prosperidade, quando surge aquela troca, dá que você vai receber em dobro, sabe? Venha mais à igreja que você vai ser abençoado. Faça mais por isso para você ganhar aquilo. E eu não digo só de dinheiro, não, gente. Eu digo de tantas outras coisas. Sabe? Como a gente conversou sobre isso ontem no Conexão. E hoje eu estava relendo de novo a minha mensagem. Eu falei, caraca, a gente ontem foi fundo no Conexão sobre a mensagem. Porque eu tenho certeza que nós temos a capacidade de ficar longe de toda essa corrupção. Nós temos a capacidade de perseverar mediante tudo isso. Mas é uma escolha que depende de cada um de nós. É uma escolha que depende de cada um criar barreiras contra todas essas condutas que eu li aqui nos primeiros versículos. Está escrito de que haverá tempos difíceis, mas nós precisamos perseverar e ficar longe dessa corrupção. E aí a gente vai para o segundo bloco, e no capítulo 3,
Dos versículos 10 a 17, eu queria que você abrisse para a gente poder dar continuidade. Versículo 10 diz assim, ele termina o 9, falando sobre os tolos, falando de que os tolos não irão longe. E aí ele começa o 10 falando assim, mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir, Paulo falando para Timóteo, e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Porém, as pessoas más, infingidas, irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o coração. Você sabe que quem foram os meus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Paulo começa elogiando Timóteo, assim como um pai elogia um filho. Ele começou aqui o versículo 10, elogiando o seu filho querido. A pergunta que eu te faço é, será que Jesus elogiaria a sua atitude hoje? Eu tenho certeza que você é um filho amado de Jesus. Amém? E será que Jesus elogiaria a sua atitude hoje? Olha para dentro de você, olha para dentro da sua vida. Será que Jesus elogiaria a sua atitude hoje? Não é questão de você fazer para ser elogiado. Não. Não é questão para você fazer para ser elogiado. Não é isso. É questão de que todo cristão deve dar bom testemunho. Toda pessoa de caráter deve ser uma boa pessoa. Deve dar um bom testemunho. Isso é uma obrigação. Todos nós devemos ser bons cidadãos. Será que a sua mãe e o seu pai, se olhar para você, iria te elogiar? Será que ela teria orgulho de você hoje? Se o seu pai olhasse para você hoje, ele olharia para você e falasse assim, Camila, você é uma boa filha. Seu pai hoje olharia para você e falasse assim, você é uma boa filha. Você faz isso, isso e isso. Assim Paulo começou lá no versículo 10, esse segundo bloco, elogiando. Mas eu posso te dizer uma coisa, que é uma boa notícia? Todo cristão que decide ter uma vida e um bom testemunho, olha a boa notícia, vai ser perseguido. Fernanda, isso é uma boa notícia? É.
Lá nos primeiros capítulos, se fosse a questão de outros tempos, existem algumas igrejas que falariam assim: você vai ter vitória, só ia falar coisa boa. Você ia ser um vitorioso. Não. A minha boa notícia para você é que você vai ser perseguido. Todo cristão que se preze vai ter luta. Vai ser perseguido. Essa é a minha boa notícia para você. Você vai ser perseguido. Terá provações. Mas aí Paulo fala para Timóteo, assim como Jesus fala para você, mas permaneça firme. E eu falo para você, minha irmã, eu falo para você, meu irmão, se você está passando por luta, se você está sendo perseguido, se você está passando por algum tipo de problema, permaneça firme. Permaneça firme, tenha fé. Mas sabe por quê? Porque não existe outro caminho. Não existe nada que você possa fazer. Não tem outro jeito. Porque aquele que luta por você é aquele que vence todas as batalhas. Não adianta. Eu tenho a certeza que Paulo, quando disse isso para Timóteo, ele estava preso numa prisão. Paulo, quando disse para Timóteo cada uma das palavras que ele tinha a dizer, ele tinha plena convicção de que tudo que ele estava passando ali naquela prisão, ele tinha que passar. Mas ele estava ali dentro. Só que a palavra do Senhor, todos os ensinamentos, tudo que ele cria, estava lá fora. Precisava estar sendo espalhado lá fora. Então, não tinha por que ele não se sacrificar. E aí eu tenho uma coisa para te dizer. Não importa se você está sendo perseguido. Não importa se você está passando por luta. Não importa se você está passando por algum tipo de problema, seja ele qual for. Você passa por aquele que vence todas as batalhas. Você passa por aquele que está junto com você o tempo inteiro. Jesus estava com Paulo o tempo inteiro naquela prisão. E ele sabia que valeria a pena. Ele sabia, não importava o final daquela luta que ele estava passando ali naquela prisão. O final ele estaria com Cristo. E no final, não há maior vitória do que essa. Não é por isso que nós esperamos? As pessoas, às vezes, esperam que o nosso maior troféu, a nossa maior vitória, vai estar aqui nessa vida. É claro que é bom a gente desfrutar de coisas boas aqui, de coisas boas terrenas. Mas não há maior vitória, não há maior troféu do que o Marcelo falou isso aqui no início, do que deixar um legado. Não há. A nossa humanidade, ela pede coisas terrenas, ela pede coisas boas, ela pede vida boa. É claro, e nós merecemos isso. Nós merecemos isso. Nosso corpo, a nossa carne pede isso. E é bom viver isso. Eu não julgo. Nós queremos viver isso. Mas a gente tem que ter a concepção, a gente tem que ter o entendimento que o nosso maior troféu, o nosso maior presente é deixar um legado, é deixar um aprendizado. A Fernanda, ela ensinou o amor. A Fernanda, ela ensinou algo especial para as pessoas. Ela ensinou o que Cristo faria. Ela ensinou o que Jesus deixaria. E a Fernanda, no final, combateu o bom combate,
guardou a fé e está com Cristo. É com isso que nós devemos nos preocupar. E é por isso que Paulo escreveu essas cartas para Timóteo, para que ele passasse esses ensinamentos, fizesse tudo isso e, no final, tivesse com ele também. E nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter esse entendimento. Amém? Porque é Jesus que vence as nossas batalhas. Essas instruções de Paulo para Timóteo, no capítulo 3, nós aprendemos a perseverar, permanecer firme na fé, não deixar o cenário que nós vivemos hoje influenciar. Muito pelo contrário. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então, vamos influenciar. Vamos aproveitar. Gente, o tempo está passando muito rápido. Muito, muito rápido. O tempo está, voando. Não vamos perder tempo com coisas pequenas. Não vamos perder tempo, sabe, com ressentimentos. Não vamos perder tempo com coisas que não valem a pena. Vamos depois dessa mensagem, parar para analisar, parar para pensar o que realmente vale a pena. Paulo estava preso na prisão e escreveu essas cartas para Timóteo para que ele fizesse o que realmente valia a pena. Timóteo era um jovem que tinha tantos anos pela frente e podia ter olhado para essas cartas e falado assim, eu tenho muito para viver ainda. Eu acredito que ele podia ter pensado isso. Quando eu tiver mais velho, eu me preocupo com essas cartas. Ele podia ter falado isso. Quando eu tiver mais velho, eu me preocupo com essas cartas e aí eu começo a pregar. Mas deixa eu viver minha juventude um pouco. Deixa eu viver um pouco. Nós temos tão pouco tempo para fazer o que realmente importa. Porque o tempo está passando assim. Eu sei que virão outras gerações. Mas o que nós vamos fazer na nossa geração? O que nós vamos fazer? O que eu, Fernanda, vou deixar no meu legado? O que eu vou deixar para as pessoas que estão ao meu redor? O que eu deixei para o meu filho? O que eu vou deixar para os meus amigos? O que eu vou deixar para as pessoas que me cercam? Sabe? O que nós vamos deixar? Pensa nisso. Sabe? A gente deve se preocupar com o nosso bem-estar? Deve, eu não estou falando que não deve. A gente deve se preocupar com aproveitar a vida? Deve também. A gente deve se preocupar. Mas vamos nos preocupar um pouquinho também em servir a Jesus, em servir ao nosso próximo, em amar mais. Porque Jesus é isso, Jesus é amor. Ontem a gente estava falando sobre isso no Conexão. Para mim e para o Washington, é automático. É muito fácil a gente está... Como é que é o nome da palavra mesmo? Oh, meu Deus. Full time integral. É full time mesmo? Olha, como é que eu estou chique. A gente está integral na igreja, então, para a gente é fácil. É 24 horas a gente vive igreja. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive uma vida secular, onde o meu filho era pequeno, meu filho tinha 2, 3 anos, e eu pegava o meu filho dormindo, e eu ia trabalhar fora, eu ia para seminário, eu ia para reunião, eu limpava igreja, né? Nem sempre foi assim integral. Hoje a gente pode dizer que a gente está no paraíso, né, Washington? Mas nem sempre foi assim. Então, por que nós não podemos doar um pouquinho do nosso tempo e fazer as coisas para o nosso irmão? Esses dias nós fomos fazer uma compra para um casal, e eu falei para o Washington, cara, quem dera que eu pudesse fazer isso todos os dias. Eu acho que eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo se eu pudesse fazer isso. Todos os dias eu pudesse fazer uma compra para levar para uma família que precisa.
Isso enche meu coração de alegria. Sabe? Quem dera que a gente pudesse ser assim. Olha, todas essas instruções de Paulo a Timóteo é porque a sua hora está chegando. Então, ele estava aflito para passar logo essas instruções. Então, a gente está no capítulo 3. E ele encerra as suas instruções no capítulo 4, na sua segunda carta. E semana que vem é o capítulo 4. Então, eu te convido a estar aqui nas próximas semanas. É a última carta de Paulo, e aí chega a hora dele, e ele realmente se vai. Na prisão, Paulo, ele é morto, e aí ele realmente dá as suas últimas instruções para Timóteo. E aí eu quero te convidar a estar aqui na próxima semana, onde nós vamos encerrar a nossa série sobre as cartas de Paulo a Timóteo. Amém? Vamos orar, e aí nós vamos encerrar cantando essa canção. Tá bom? Senhor, eu quero te louvar nessa manhã, quero bendizer o teu nome, quero te agradecer, Pai. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa mensagem, obrigada por essas instruções, obrigada porque o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Obrigada porque, mesmo sem a gente merecer, o Senhor nos dá instruções para que a gente possa seguir firme, para que a gente possa aguentar as lutas, as perseguições, as batalhas do dia a dia, Pai. E eu te peço, Jesus, seja qual for os nossos problemas, seja qual for as nossas lutas, Pai, que o Senhor possa nos permanecer firme, que o Senhor possa trazer para nós, Pai, o refrigério necessário, para que a gente possa conseguir, Senhor, suportar as nossas lutas, para que a gente possa ser como Timóteo, Deus, aqueles que vão suportar as nossas lutas do dia a dia, mas que a gente possa conseguir, Senhor, levar a Tua mensagem, Pai. E que o Senhor possa, Deus, nos renovar todos os dias, Pai, para que nada venha nos abater, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus.